Você já teve o sonho onde você vai para a beira de um precipício e sem nenhum motivo inteligente você decide pular? Alguns não chegam ao chão porque ficam numa queda infinita. Outros acordam antes mesmo de chegar na metade da queda e talvez algumas pessoas até chegam a cair de fato e a chegar ao chão. Eu já sonhei com isso e eu faço uma analogia a um momento de vida que eu estou nesse momento e muitas outras pessoas também estão à beira de um precipício. E o se jogar aqui não é ir em direção a uma morte eterna, mas é ir para uma morte momentânea. Para que a gente vá para um outro status de vida, que a gente conquiste um outro trabalho, uma relação, qualquer que seja a situação na nossa vida, que exista uma mudança, seja ela geográfica ou mental, uma parte de nós precisa morrer para que outra nasça. E é dessa morte que eu quero falar hoje para vocês. Eu estou na beira de um precipício e eu já estou decidido a me jogar. Deixar uma parte velha minha morrer para abraçar uma grande jornada que eu estou colocando diante da minha vida. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar qual é essa jornada e por que ela vai ser tão benéfica também para você. Oi, eu sou Evandro. Para aqueles que não me conhecem, eu sou um cara que saiu do Brasil e está morando na Europa agora, que iniciou a minha carreira profissional como fotógrafo e depois foi trabalhando em diversos lugares, já trabalhei fazendo filmes. E quando eu cheguei aqui na Europa, eu queria me identificar com uma coisa diferente que eu não fazia a mínima ideia do que era. Mas era uma busca interna minha que através das minhas escolhas, dos meus relacionamentos, da minha vivência e daquilo que eu queria como vida, eu comecei a traçar um caminho, uma jornada. E essa jornada, ela já deu, já acabou, e agora eu preciso ir para um próximo passo. Antes de contar qual é esse próximo passo e por que ele é tão importante para você, eu quero te contar algumas coisas um pouco pontuais sobre a minha vida. Principalmente sobre a questão como eu vou tratar agora as minhas redes sociais. Eu sempre olhei para Instagram, sempre olhei para YouTube de formas diferentes, assim como muitas outras pessoas. São ferramentas, são plataformas diferentes. Existem muitas outras aí que eu ainda não consegui e, na verdade, nesse momento não quero entrar. Mas o Instagram, talvez a mais gigante que tem hoje, se não a mais gigante, uma das maiores, é uma plataforma que cansa, às vezes, alguns produtores de conteúdo. E cansa, às vezes, porque esses produtores não estão acostumados. Não estão acostumados e, às vezes, não sabem qual é a melhor forma deles se expressarem ali. Pode ser muito cansativa quando você está procurando se comparar com alguém. No meu caso, talvez seja um pouco isso, acredito que seja, mas eu sinto que o Instagram ainda não é a melhor ferramenta neste momento para que eu me comunique com o público que eu quero me comunicar. No Instagram são coisas muito rápidas. As pessoas não dedicam muito tempo a ficar olhando uma única pessoa. E esse não é o estilo de trabalho que eu quero construir neste momento. Eu não tenho conteúdo para isso. E é por isso que eu decidi, a partir de agora, voltar para o meu velho e querido amigo YouTube, que eu já postei alguns vídeos aqui, já deletei outros, já tirei, já me arrependi de ter deletado, mas enfim, estou aqui de volta, porque o YouTube eu sinto que quando as pessoas entram no YouTube, pelo menos uma parte delas, eu sou assim, entra aí porque quer aprender alguma coisa com mais profundidade. Então você não dedica alguns poucos segundos a estar ali, a não ser que você vá assistir os pequenos cortes do YouTube. Mas eu tô falando de vídeos longos, vídeos onde você realmente se dedique a entender, a estudar e a aprender com aquele conteúdo que está sendo apresentado. Então agora eu tô voltando pro YouTube, porque eu sinto que aqui é o meu ponto inicial, sempre foi. Aqui é o lugar que eu gosto de trazer aquilo que eu gosto de falar, que eu gosto de ensinar as pessoas aquilo que eu tenho para ensinar, que tem valor, e eu sei que tem, e é por isso que eu agora vou dar uma pausa no Instagram e talvez eu use ele só para notificar e vou ficar agora só no YouTube. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
que tem a ver com essa minha grande mudança, esse meu grande abismo que eu estou prestes a pular, é que durante toda a minha trajetória de sair do Brasil, até mesmo morando no Brasil e vindo para cá e passando por diversos problemas, processos de relacionamento, de trabalho e de tudo isso, eu aprendi que os problemas nunca acabam, eles só mudam. E isso é importante para a gente entender que as jornadas que nós queremos enfrentar, elas não podem, a gente não pode esperar que tudo esteja perfeito para que a gente comece elas. Porque nada vai estar perfeito nunca. Quando você não tem um problema X, você vai ter um problema Y. E se você esperar para resolver todos os problemas, para ir de encontro com aquilo que você quer conquistar na sua vida, você nunca vai conquistar nada. Então, depois de muito tempo, mesmo com essa consciência, mas não conseguindo girar isso de mim, hoje eu consigo girar. Hoje eu consegui entender que não adianta. Se eu for começar a construir a vida que eu quero construir, que eu na verdade já estou construindo, mas conquistar esse próximo grande passo, e eu só for fazer isso quando tudo estiver perfeito, eu não vou. Então, paciência, a vida não é perfeita, a vida não é um conto de fadas, não é um programa de Teletubbies. Eu preciso fazer algo. E por que eu quero fazer algo? Não é só pelo financeiro, mas é para que eu possa me sentir vivo. E quando eu falo vivo, é desafiado. Nós, seres humanos, precisamos do desafio para que a gente possa constantemente estar lutando por algo. E a partir dessa luta, a gente evolua, a gente cresça. Sair do Brasil e vir para a Europa me trouxe uma porrada de desafios. E essa foi a melhor coisa que aconteceu comigo. O que eu estou buscando agora é, com os mesmos desafios que eu tenho, como é que eu vou para outros desafios diferentes? Porque se a vida não para de ter desafios, então beleza, eu só vou mudá-los. Hoje, eu tenho um trabalho fixo que paga todas as minhas contas de maneira maravilhosa, o que é muito raro e eu fico grato por isso acontecer em tão pouco tempo de mudança, de vir do Brasil para cá. Geralmente as pessoas levam aí 3 anos, às vezes até 4 anos para se estabelecer 100%, e eu consegui isso em mais ou menos 1 ano e meio. Então eu estou muito feliz com isso. Só que esse trabalho fixo, que inclusive é o melhor trabalho, eu me sinto muito abençoado falando isso, é o melhor trabalho que eu já pude desejar na minha vida. Porque as pessoas são extraordinárias, óbvio, todo mundo tem seus defeitos. O lugar é sensacional, não posso falar nada. E o trabalho em si é um trabalho que eu me divirto muito, porque eu fui me preparando durante toda a minha vida e aprendendo coisas que são extremamente importantes para o trabalho que eu faço. Então é como se eu me sentisse de fato o melhor funcionário para aquela vaga. E eu estou muito grato onde eu estou. Eu estou muito feliz. O meu trabalho, ele é perfeito. Eu posso dizer isso com todas as certezas. Salve os problemas que existem no dia a dia, salve as horas a mais que a gente tem que trabalhar. Ainda assim, para mim é um trabalho perfeito que eu me divirto todo santo dia. Mas eu também tenho um outro trabalho que eu iniciei pouco tempo faz não, né? Há pouco tempo. Olha o italiano se misturando agora com o português. Para quem não sabe, eu atualmente moro na Itália, então pode ser que algumas coisas eu inverto, eu falo de um jeito diferente, porque eu estou pensando com a cabeça italiana. Esse outro trabalho que eu comecei, ele é um trabalho diferente do que eu estou acostumado, do que a minha cultura familiar está acostumada, e é um trabalho onde eu enfrento comigo mesmo muitas questões internas de alto valor, de recompensa, de como cobrar, de como oferecer, de como fazer, porque eu nunca tive perto de mim alguém que fosse uma referência. Então eu tive que buscar externamente essa referência para trazer isso que eu quero trazer hoje para as pessoas. E é um trabalho que eu já comecei, eu já ganhei dinheiro fazendo isso. Eu já desenvolvi alguns trabalhos muito interessantes, dos quais eu tenho orgulho,
Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso evoluir aquilo que eu já estou fazendo, porque eu preciso melhorar aquilo que eu estou fazendo. E a meta hoje, né, o grande sonho que eu tenho hoje é deixar de trabalhar fisicamente no lugar que eu trabalho hoje e passar a trabalhar somente neste novo trabalho que eu estou desenvolvendo, que continua sendo um trabalho. Antes, olha só que loucura, na minha cabeça eu falava, eu tenho que trabalhar para mim, é isso que eu quero trabalhar para mim. Quantas pessoas já não disseram, eu quero trabalhar para mim? Não existe isso, trabalhar para você. Você quer trabalhar para você? Ótimo. Você vai arranjar, então, um pedaço de ilha desabitado, que não é dono, que ninguém é dono daquele pedaço ali, e você vai plantar e vai comer e vai fazer suas próprias roupas sem depender do mundo e das outras grandes ilhas e países e estados que estão ao seu redor. Isso é trabalhar para você. Que tudo aquilo que você quer, você que faz. Se você quer viver nesse mundo, vai procurar a tua ilha. Se não, não existe isso de você trabalhar para você. Porque é sempre você fazer algo para o outro. Você pode procurar qualquer trabalho. Ah, não, eu quero trabalhar como desenvolvedor de sistemas. E isso ainda é uma questão ainda um pouco mais complicada de conversar com toda a inteligência artificial que a gente está lidando hoje. Mas digamos que você quer trabalhar para você, você quer comprar seu notebook e viajar para onde você quer. Você vai criar sistema para quem? Para alguém. Então você não está trabalhando para você. Ah, eu quero ter minha loja, porque eu vou comprar as coisas, vou deixar a galera lá trabalhando, todo mundo vai vender e a grana só vai entrar. Então, enquanto você não fechar esse ciclo onde você consiga contratar alguém para deixar essa pessoa como responsável, você só fica recebendo, você não vai trabalhar para você. Então, não existe um trabalhar para nós mesmos. Não existe esse lado egoísta do trabalho. O trabalho sempre é um fazer para o outro. Então, quando eu me limpei dessa maldita poeira que existia na minha cabeça, eu entendi que eu não posso procurar trabalhar para mim, eu tenho que procurar trabalhar para o outro. Só que de uma forma diferente. De novo, novos problemas, nova situação, novo Evandro. E é aí onde começa a minha nova etapa da minha vida, o meu novo abismo, que eu estou preparado e decidido a me jogar. Eu continuo trabalhando fisicamente na empresa que eu trabalho hoje. Para as pessoas que estão curiosas, eu trabalho num lugar onde oferece um serviço de aluguel de equipamentos de cinema, porque eu sou da área de cinema. Ponto, não preciso falar mais nada disso aí, não importa nada pro vídeo. E o meu outro trabalho, o que eu tenho uma paixão e um carinho, e ao mesmo tempo um temor, e quando eu falo um temor não é medo, é um peso de responsabilidade muito grande. Porque o trabalho que eu faço é lidar com as pessoas, é lidar com a mente das pessoas. E não é um trabalho de psicologia, mas envolve psicologia. Não é um trabalho de terapia, mas de certa forma existe uma terapia ali. O que eu fiz durante esses anos, desde a época que eu estava no Brasil, e já faz 3 anos, na verdade. Acabei de fazer as contas aqui. Enfim, todo o trabalho que eu fiz em mim foi uma reprogramação na minha mente. Porque para eu poder sair de lá para vir para cá, eu tive que reprogramar a minha mente para entender que iam ter desafios que eu ia conseguir lidar. Não é que eu já teria a resposta a partir do momento que eu decidi enfrentar esses desafios. Não é que a solução ia vir eu dormindo lá, sonhando e eu já ia aprender como resolver o problema. Não. Eu entendi que os problemas iriam existir. No primeiro momento, eu não teria uma solução para eles, mas o fato de eu decidir encará-los fez com que eu conseguisse resolvê-los. Então eu precisei reprogramar a minha mente. Enquanto eu entendi que constantemente eu preciso fazer isso, o que é essa reprogramação de mente? É você lidar com um problema que você tem, onde você não tem uma solução, e você precisa sentar com você ou com alguém que te instrua, ou você possa se fazer essa auto-instrução, que você precisa pensar diferente para resolver aquele problema que você não conhece. Uma solução. E foi isso que eu fiz durante esses anos. E depois que eu entendi que não era só eu que tinha esses problemas, que outras pessoas também tinham esse problema, eu falei, caraca, ok,
Como é que eu trago consciência para essa galera, então? Como é que eu faço outras pessoas que estão constantemente sofrendo com aquilo que elas não sabem que existem dentro delas, essas limitações, essas dificuldades, esses traumas, como é que eu faço essa galera entender que existe e como é que eu apresento uma forma de superar tudo isso, como eu procurei. E foi aí que eu entendi que eu tinha algo que poderia ser útil para as pessoas. E a partir disso eu comecei a desenvolver o meu trabalho, que nada mais nada é do que um trabalho para o outro, para você. O meu trabalho nada mais é do que ouvir qual é a tua complexibilidade, qual é a tua dificuldade e te fazer entender formas que a sua cabeça se comporta para identificar aquilo como um problema e depois mostrar que você tem a capacidade de enfrentar aquele problema e achar uma solução de pouco em pouco para ir para um outro estágio de vida, para uma outra aventura, digamos assim. Eu te trago clareza, o que eu ajudo as pessoas a terem mais clareza. Eu já costumo falar isso há bastante tempo aqui, falava bastante no Instagram. Mas o que eu quero fazer é com que as pessoas tenham mais clareza emocional sobre como elas pensam. Por que elas pensam? Não é porque é nada do nada, existe um padrão. Existe um porquê você pensa do seu jeito. Existe um histórico familiar. Existe a tua história. E isso é a coisa mais importante que você tem. Não dá para você seguir os mesmos padrões que outras pessoas seguiram se você não entende como esses padrões afetam o seu interior. Basicamente, é você pegar um carro e dirigir e aprender como dirigir e achar que as outras pessoas dirigem do mesmo jeito que você, sendo que o carro delas é diferente. Eu trago muita analogia com o carro aqui, mas é porque funciona. Cada carro tem uma embreagem diferente, tem uma aceleração, tem uma potência diferente. Foi construído de um jeito diferente, igual os seres humanos. Cada um teve uma família diferente, numa localização geográfica, com clima, com incidência solar, com estímulos, com a própria genética que ele carrega. E se nós não temos o aprofundamento dessa ideia, dessa realidade, é impossível a gente aplicar qualquer coisa dentro da nossa vida. Porque o nosso emocional às vezes nem vai estar preparado para entender, nem vai estar preparado para lidar com aquilo. Então não existe você às vezes querer ser bem-sucedido se você nem se conhece. Você pode alcançar o sucesso sem se conhecer? Pode, mas eu diria que isso é sorte. E a sorte ela existe. Isso é imutável. Algumas pessoas têm sorte. E outras pessoas são simplesmente pessoas que se conhecem, que sabem o que querem, sabem como a mente funciona, quais são suas limitações. E a partir disso, elas podem trabalhar nessas limitações, nessa história e ressignificar muita coisa para ir para um estágio, para ir para o abismo, para deixar uma parte morrer e deixar outra construir. E assim a gente vai vivendo a nossa vida com diversas mortes e renascimentos, conquistando coisas que antes a gente não tinha capacidade de conquistar, olhando para trás e falar, caraca, como eu evoluí. Eu me deparo com isso constantemente comigo. E eu não falo de uma forma orgulhosa com meu ego. Não, eu falo de fato. Eu consigo ver o Evandro do passado. Eu gosto muito de olhar para fotos antigas e falar, caraca, era outra pessoa. Minha companheira também, olho fotos antigas delas e falo, meu Deus, era outra pessoa. Pouquíssimo tempo, mas olha só o que pouquíssimo tempo faz quando você foca ele em de fato viver uma transformação. Então esse é o meu trabalho. E como é que eu quero trazer esse trabalho? Depois de muito tempo entendendo como algumas coisas funcionam e outras não, investindo dinheiro em, de fato, ouvir pessoas que já estão aonde eu gostaria de chegar, em níveis diferentes. Então, tem pessoas que eu olho e falo, caraca, que relação bacana, caraca, que trabalho legal,
que desenvolvimento pessoal legal, como essa pessoa pensa de um jeito saudável. Eu fui olhando tudo isso e fui entendendo como eu, Evandro, posso criar um jeito que funciona para mim e que também funciona para o outro. Porque se não funcionar para mim, eu não vou conseguir fazer funcionar para o outro. Mas também tem que ser eficiente para o outro. Então hoje eu entendi que existem 4 coisas muito eficientes que de fato transformam a vida das pessoas que estão de fato decididas a irem para um outro lugar, a acessarem uma outra coisa, acessarem uma outra vida. Eu entendi que uma coisa que é muito eficiente é um curso. Por que um curso, Evandro? Vou te responder. Eu faço cursos. E eu já entendi que eu quero sair de um curso e já entrar num outro. Por que um curso é legal? Porque o curso é onde você pega a profundidade, o aprofundamento. E você consegue fazer isso na tua limitação. Eu, Evandro, tenho que trabalhar 8 horas por dia. E eu tenho que fazer um monte de coisa em casa. E eu tenho que pensar no meu trabalho. Eu tenho que pensar na minha comida, na minha relação. Tem muitas coisas que estão nessa balança da minha vida. E eu não posso simplesmente entrar num curso de 8 horas e ficar lá todo santo dia. A minha rotina não permite isso. Mas um curso me permita que eu faça exatamente quando eu posso. Quando eu consigo, num final de semana, num dia de folga, numa tarde que eu defino. Aquela tarde ali vai ser para que eu consiga estudar. O curso é muito eficiente porque a gente consegue se aprofundar nele. E a gente consegue fazer isso no nosso tempo. Uma aula, como é uma aula numa faculdade, alguma outra coisa assim, que seja presencial, às vezes você não tem tempo para absorver tudo aquilo que está sendo dito. E quando você não absorve, não integra aquilo que está sendo dito, você perde. E o curso você pode ver, você pode rever, você pode anotar, você pode reviver aquilo ali. Tem aulas que você vai assistir 2, 3 vezes, porque você vai se aprofundar naquele conteúdo. E isso tem sido mágico para mim. E é uma coisa que eu sinto que é importante para outras pessoas, e é isso que eu quero fazer. O segundo ponto, que é uma coisa que eu já faço, e sinto também uma grande mudança na vida das pessoas, é o que a gente chama de one-to-one, né? É uma espécie de mentoria. E por que ela é tão importante? Porque você tem um contato direto com a pessoa. Então, se eu consigo te pensar de uma forma diferente, é importante que você faça o curso, porque o curso vai te mostrar coisas que você nem sabe. O curso vai mostrar pontos que você nunca pensou, ideias que você nunca teve. E questionamentos, e limitações, e medos. E quando isso é mostrado para você, e você não sabe muito bem como fazer, o one-to-one, ele está ali justamente para isso. Porque é no one-to-one onde a gente discute essas coisas que acontecem contigo. E onde eu posso dar a minha visão sobre tudo aquilo que está acontecendo. E te direcionar segundo aquilo que eu acho que você deveria fazer. Sempre é um achismo. Porque você, como eu já disse, é a pessoa que tem já todo o material para ter o sucesso. O que eu faço é fazer com que você saiba fazer as perguntas, porque às vezes as pessoas não sabem fazer as perguntas. Quais são as perguntas? A partir de certo problema, que você está o tempo todo amarrado naquele problema. Vou dar um exemplo. Caraca, eu estou num vício de não conseguir melhorar o meu trabalho. Eu quero estudar mais, mas não consigo. Ali tem uma questão. O que pode ser? Através do curso, você consegue entender uma dimensão maior desse problema. E já tem alguns exercícios no curso. Só que, além do curso, quando você vai para o one-to-one, a gente já vai direto em algumas coisas, porque eu já sei identificar alguns padrões específicos que outras pessoas também já têm, e a partir daquilo falar, pumba, entendi, é isso, essa é a questão. E ali eu consigo te direcionar mais rápido. Só que o one-to-one é eu com você, por um período ali. Então, óbvio que tem uma carga em cima de mim, de você, que é muito na hora. Então, isso acaba tendo um valor maior. E a ideia do curso é ser um valor mais acessível. Então, o curso você faz no seu tempo. O one-to-one, a gente escolhe dias específicos. E vai ter dias específicos para a gente conversar. A cada 2 semanas, a cada um mês, uma vez por semana, vai depender da situação.
mas ele é muito efetivo. É algo também que eu faço e funciona muito. Uma comunidade, esse é o terceiro ponto. Por que uma comunidade, Evandro? Porque se transformar quando a gente está num ambiente sozinho é muito complicado. Agora, quando a gente está num ambiente onde a gente recebe o suporte de pessoas que também estão passando por um processo de transformação ascendente, cara, é como se você estivesse numa festa que você não soubesse dançar, mas está todo mundo dançando, e aí você sente uma liberdade para poder dançar, porque você está num ambiente onde todo mundo está dançando. Então, uma comunidade é nada mais, nada menos do que um ambiente onde as pessoas queiram ir para o mesmo lugar que você. Um fica dando suporte um para o outro. O fato de você se comunicar, estar presente naquele ambiente, torna tudo muito mais fácil para a sua mudança acontecer. Então, eu entendi que esses são os 4 pilares, os 3 pilares importantes. Tem um quarto, na verdade, que eu já vou falar daqui a pouco. Esses são os 3 pilares mais importantes para que exista uma transformação. É a gente, primeiro, ter um conteúdo para aprender. Ter um conteúdo e um tempo para poder integrar aquele conteúdo, para poder revisá-lo, para poder colocar ele dentro da gente e aos poucos começar a viver ele. O segundo é ter um guia, uma pessoa que possa te ajudar a entender quais são essas suas complicações, essas suas limitações e te mostrar uma forma diferente de analisar tudo isso. É preencher as lacunas que o curso não consegue preencher porque precisa de um olhar um pouco mais clínico sobre a situação. E o terceiro ponto é essa comunidade, de novo, a importância de estar junto com outras pessoas, para que esse ambiente ele seja mais leve e você esteja mais integrado, mais junto com essas pessoas que também estão passando por um processo de transformação. E o quarto ponto, que ele vai acontecer de forma planejada, mas não vai acontecer sempre também, são encontros presenciais. Porque esses encontros, eles fecham, eles celebram, de alguma forma, toda essa nossa evolução, esse nosso avanço. E eu sinto que isso é muito importante, e eu vou falar o porquê. Eu tô aqui já há quase 3 anos na Europa, e eu sinto falta de pessoas. Por mais que eu tenha pessoas aqui constantemente, no meu trabalho, na minha vida, minha companheira, eu entendo que as pessoas, estar próximos das pessoas é algo extremamente importante. Porque a gente tem uma vibração o tempo todo, o nosso corpo ele tá vibrando o tempo todo. E quando a gente está perto dessas pessoas que estão na mesma vibração, cara, é maravilhoso. Fazer isso numa comunidade é lindo. Agora, fazer isso presencialmente não tem preço. Então, esporadicamente, de forma planejada, a gente vai fazer alguns encontros também. Por que eu trago tudo isso? Porque isso é um grande abismo maravilhoso dentro da minha vida, que eu estou me dedicando agora, e eu sinto que é exatamente isso que eu tenho que fazer. Tem muitas coisas que não estão respondidas dentro dos meus planos, dentro da minha estratégia, dentro daquilo que eu quero oferecer. Tem muitas coisas que ainda não foram compreendidas. Mas, de novo, eu não posso deixar para ter todas as respostas para começar algo. E não significa que o que eu vou trazer não tenha qualidade. Significa só que eu não quero esperar para olhar para aquilo de uma forma perfeita, como muitas pessoas querem. Eu achava que para que eu me transformasse em algo diferente, eu precisava que tudo estivesse perfeito e equilibrado e nivelado na minha vida. Mas eu entendi que é só no caos que a gente é transformado. Porque é no caos onde tudo fica chacoalhando, tudo fica uma bagunça emocionalmente, e a gente consegue ser transformado, porque aquele ali é o pico do ovário do racha. Se você quiser voltar e viver a sua vida, você vai conseguir. O que você vai perder? Agora, se você decidir se jogar, quais são as inúmeras possibilidades, as inúmeras possibilidades que você vai encontrar indo para essa nova jornada? Então aqui eu faço um convite para você refletir sobre isso. Você quer ir para um outro lugar, mas você se encontra numa dificuldade gigantesca de conseguir mudar, de acessar essa nova versão que você sonha em ser, de conquistar as coisas que você sonha em conquistar. Você se sente amarrado de algum jeito, preso em pensamentos
que fazem com que você não avance? Se isso fez algum sentido para você, escreve aqui embaixo. Ou entre em contato comigo no Instagram. Vamos conversar. Eu sempre falo isso. De novo, estar conversando com as pessoas é muito importante. Eu sei disso porque isso faz um resultado gigantesco em mim. E eu sei também que isso pode fazer um resultado imenso em você. É isso. Esse é a minha grande jornada. Algo que eu quero muito construir nesse próximo ano de 2025 e no próximo ano de 2026 e aprimorar e melhorar, porque eu sinto que o que eu tenho é algo bonito e, acima de tudo, não é só para mim, é para as pessoas. É mais para as pessoas do que para mim. E talvez é isso que torne esse algo que eu quero construir tão bonito. Você vai me ouvir bastante por aqui, trazendo coisas diferentes, coisas que estão ainda no campo da ideia, mas que vai ser divertido de fazer. E eu te espero. Me acompanhe. Se você sentir, vamos trabalhar junto. Mais pra frente eu vou trazer mais detalhes sobre o curso, sobre o one-to-one. Por enquanto ainda nada está aberto, mas se você tem interesse, já fica me acompanhando, já entra em contato comigo, porque não vai demorar muito para isso sair. Só foi um grande comunicado importante. Vejo vocês numa próxima. Obrigado por me ouvirem, obrigado por estarem aqui e vejo vocês numa próxima. Falou!